Olá, irmãos amados, irmãos queridos, pastor Elias Santos com mais uma ministração de cura, de libertação, de transformação. Quando falamos em cura, falamos abertamente, cura da alma, cura do corpo, geral, libertação da mesma forma, libertação da ignorância, libertação dos demônios, libertação em geral, porque a palavra de Deus ela liberta geral, ela cura geral. Eu percebo que 80% do ministério de Jesus era ensino da palavra, 20% era cura, porque através da ministração, do ensino, a pessoa se liberta da ignorância. É por isso que o adversário, o maior adversário do ser humano é a sua natureza. A natureza do homem não quer, quando fala homem, homem e mulher, né? A natureza não quer que ele aprenda. Se a pessoa não aprende, como é que vai ensinar, né? Se a pessoa não aprende, como é que vai ensinar? Se não senta para aprender, como é que vai sentar para aprender? Não. E a gente vê hoje em dia é uma luta constante, As pessoas não querem, são dominadas, sua natureza humana. Isso já é espiritual, né? Porque os demônios, eles não querem que as pessoas aprendam, porque a partir do momento que aprende, a palavra se liberta, né? Ontem me abordou um irmão, um cidadão, e ele já disse, ele falando que já foi crente de uma denominação antiga, centenária, e ele estava muito revoltado, dizendo que teologia, teologia era do diabo, porque isso. Ele começou a mostrar um bocado de falha das lideranças. Eu digo, meu irmão, olha, entrega a Deus, porque Deus, horrível coisa é cair na mão de Deus. Cair na mão do homem, Deus tira, e cair na mão de Deus. Então, a Bíblia diz que muitos vão chegar na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, e ele vai dizer, afasta de mim que eu vos não conheço. Então ele vai dizer, mas eu fiz tanto prodígio lá na terra, eu fui presidente de igreja com muita gente, eu fiz muita coisa lá. Vai ouvir a voz, afasta de mim que eu vos não conheço. Então, meu irmão, não se preocupe com isso, porque isso vai lhe afetar, isso vai afetar seu corpo, vai afetar sua alma, vai afetar em geral sua mente, seu entendimento, isso vai lhe afastar de Deus. Então, deixe nas mãos de Deus, ore por Ele. Então, amados, eu quero falar sobre os espíritos reconhecem no mundo espiritual, os espíritos reconhecem no mundo espiritual o homem que perdoa, a mulher que perdoa, o homem que ama, a mulher que ama. Não é porque não adianta fingir algo, mas no mundo espiritual eu falo com muitas pessoas e dizem assim, poxa, Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas o diabo também sabe, o adversário também sabe, o acusador também sabe. Se fosse só Deus, estava muito bom, porque Deus perdoa, mas também Deus perdoa desde que a pessoa se arrependa, porque a horrível coisa é cair na mão de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de metal, de barro, que a pessoa esconde. Não, você não vai ver aqui, né? Já escutei muitas coisas, né? Eu sou um estudioso nesses assuntos, já vi muitas coisas, que a pessoa pega a imagem e coloca o manto e cobre para não ver, né? Para não ver. Nosso Deus não é isso não, irmão. Nosso Deus não é um Deus que precisa de vela, ele está na escuridão, precisa de uma vela. Nosso Deus, se eu for falar aqui, jamais vai ficar claro o que é o nosso Deus. Ele é tudo, irmão, ele é tudo. Ele é o Criador de tudo.
Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é onipresente, onisciente. Olha, fica impossível descrever tudo que Deus é. Ele é amor também, Ele é justiça, Ele cura, Ele sara também, Ele mata. Ai, irmão, o que é isso? Não, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Por isso que as pessoas querem um Deus que faça aquilo que a pessoa quer. Ele quer um Deus que seja dominado, um Deus que seja cúmplice. Tem pessoas que vêm conversar comigo, já vêm com a sua tese formada. Vem querer o quê? Um cúmplice, tá certo? Não. Vamos para a Bíblia. Se não está na Bíblia, meu irmão, não venha buscar cumplicidade comigo, procure lá na esquina, né? Porque eu não vou ser cúmplice de coisas que não condiz com a palavra de Deus. Nós começamos aí uma batalha espiritual de 7 sexta-feira. 7 sexta-feira. A primeira sexta-feira agora foi a primeira. Para quê? Libertar a mente. Porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, a gente vê, o amor de muitos não é aquele que estão lá na bebida, não é aquele que estão lá nas drogas, não, é aquele que estão dentro da congregação, de ministros, de pastores, de pessoas que louvavam, pessoas que ensinavam, deixaram de ensinar, porque no culto do ensino bíblico são poucas pessoas. Mas no culto de entretenimento, no culto que traz um entretenimento, traz um irmão de fora, não vou dar nome assim, mas é entretenimento, porque o inimigo fica satisfeito com isso, porque enquanto a pessoa se ilude com aquilo, ele não ensina, ele não aprende a palavra de Deus. Eu não quero dizer que a gente não tem que louvar, não temos que louvar tudo, mas não podemos perder a essência de aprender. E aprender guerrear no mundo espiritual, porque o maior inimigo está na nossa casa, o maior inimigo está dentro de nós, o maior inimigo é a nossa natureza humana. O maior diabo do ser humano é a natureza dele, irmão. Você não sabe o quanto eu luto contra a minha natureza, porque a gente prega assim, aí muitos dizem assim, não, ele está aí como se já venceu tudo. Não, nós estamos lutando, nós estamos na guerra. Você não sabe a luta que eu faço para me levantar pela madrugada para orar, me levantar para orar, o corpo diz não, mas a mente, o Espírito Santo levanta, meu filho, levanta. Tem pessoas necessitadas, tem pessoas precisando de você, mas o corpo, irmão, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós não ficamos de braços cruzados, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não. Pastor Elias Santos trabalha, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo é aquela guerra, a natureza humana, o Espírito Santo é uma guerra diariamente da carne contra o Espírito. Mas eu me levanto, estou aqui para você ter oração no nosso canal aí, o Gabinete de Cura e Libertação do Pastor Elias Santos, tem oração, tem ministração, tem ensinamento da palavra. Aquilo que Deus me confiou, eu estou tentando fazer, dar o meu melhor. Agora depende de você querer também, meu irmão. Fica difícil a gente estar atendendo tantas ligações. Aí eu já faço um gabinete coletivo aí para tirar as dúvidas, para oração. Você vai lá na oração, bota a oração uma vez, bota a oração 2 vezes, começa a orar. Nós temos testemunho, a minha própria esposa estava passando mal e eu coloquei a gente estava na rua, eu coloquei o fone no ouvido dela, fone de ouvido, e ela começou a orar, e automaticamente ali Deus curou ela. Irmãos, Deus é Espírito, a oração que está aí, você pode orar meio-dia, madrugada, meia-noite, faça uso da fé, coloque a fé em ação. Os demônios conhecem aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Olha só, Atos capítulo 19, versículo
11 em diante diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O único apóstolo que fala de batalha espiritual é o apóstolo Paulo. Deus deu a ele poder, Deus deu a ele legalidade para ele atuar no mundo espiritual, batalha espiritual, para expulsar posseiros, demônios, principados, potestade. Olha o versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugia deles, e os espíritos malignos saíam. Olha só, os aventais, o lenço de Paulo, de sorte que o poder estava tão grande, o reconhecimento no mundo espiritual estava tão grande, que as pessoas levavam lenço, avental de Paulo ali, e era curado, irmão. É a fé. Não é você depositar confiança no pano, não é você depositar confiança na água. A gente está fazendo a campanha da água, 7 goles, como Naamã deu 7 mergulhos, estamos bebendo 7 goles. Não é água em si, a água é um símbolo, apesar que é muito bom tomar água. Uma irmã disse: pastor, eu não tomava água. E fui ao médico, o médico mandou fazer uma série de exames e disse que o diagnóstico dela acusou que ela não tomava água, afetou vários órgãos no corpo dela. Eu não sou médico, né? E ela disse que quando entrou na campanha da água, ela ficou tomando água. Toda vez que a gente orava, ela tomando água. Resumindo, foi para o médico, estava normal, porque ela aprendeu a tomar água. Tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. A gente não está fazendo uma campanha para você. Quem faz a campanha para você morrer de uma vez é o diabo. Campanha do chope. Tome um chope todo dia. Tome uma garrafa de cachaça todo dia. Isso é o diabo, né? Quem incentiva a beber, a fumar é o diabo. Jesus, o Espírito Santo, incentiva você comer moderadamente. O Espírito Santo, irmão, ele é a sabedoria, ele é o conhecimento. Você comer moderadamente. Tem pessoas que comem e ficam morrendo, não dormem direito. Tem pessoas que faz tudo no excesso. Aí começa a reclamar. Por quê? Não tem domínio próprio. O Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão, olha, temperança. Domínio próprio eu sempre peço ao Espírito Santo domínio próprio, porque muitas vezes você vê injustiça, você se ira, e você diz: não, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que separar as coisas, não é? Então é muito importante. Então, voltando aqui, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugia dele, e os espíritos malignos saíam. Em tudo que os espíritos malignos saíam, as enfermidades iam com eles, porque a maioria das enfermidades é demônios, espírito maligno. Então, em tudo que as enfermidades saíam, a pessoa obedecia, então os malignos saíam com a doença, com a castra, com a inveja, com a derrota, com atraso, com retrocesso, com a ruína, com a escassez, pessoas escassas, pessoas acomodadas com o sofrimento, pessoas se familiarizaram com o sofrimento. Tudo que a pessoa começa a aprender e praticar, não é só ouvir. Então esse irmão disse barbaridade. Eu digo: meu irmão, vai orar, meu irmão, porque a horrível coisa é cair na mão de Deus. Quando alguém cai na mão do homem, e ele pede a Deus, Deus vai lá e liberta ele, mas cair na mão de Deus, quem vai libertar, meu irmão? Vai orar, meu irmão. Vai orar, vai pedir a Deus. Eu já entrei nesse caminho seu aí, e é um caminho sem volta. Eu já entrei no caminho de querer ser juiz, querer julgar. Irmão, se eu for falar coisas aqui, eu tenho propriedade para falar. Eu já passei por muitos ministérios, mas eu vou falar o que? Eu sou juiz, essas pessoas, essas lideranças me pertencem? Não me pertencem.
O dono está em cima, o dono não está embaixo. Eu estou embaixo ainda, eu estou no plano inferior ainda. Então como é que eu posso falar dessas lideranças? Eu não posso me coloiar para ser cúmplice. Se eu ficar junto lá, eu sou cúmplice, mas eu posso ficar na minha e orando, intercedendo por eles. Porque cada um vai ter o pagamento apropriado, irmão. Uns vão receber, afasta de mim, maldito, que eu vos não conheço. Ah, mas eu fui o maior líder lá no mundo inferior, no plano inferior. Afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Enquanto um irmãozinho simples, vinde bendito do meu Pai. Eu não estou dizendo isso para você ser pobre, miserável. Não, a simplicidade não é ser pobre e miserável. Pobre e miserável é aqueles que caminham guiado pelo diabo. É pobre e miserável. Não é porque a pessoa não tem dinheiro financeiramente, mas até o salmista disse, fui moço, fui velho, não fui moço, hoje sou velho, perdão. A mente está meio baralhada, né? Muita coisa, irmão, muita coisa. A gente está no corpo ainda, né? Então não espere 100% do pastor Elias Santos, porque você não vai... 100% espere de Deus, 1000% Deus você espere tudo. A gente tem um corpo que é abalado, irmão, é abalado no dia a dia. Nós estamos nesse mundo ainda, irmão. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que nos usa pela misericórdia deles. Então, já perdi até o raciocínio aqui. Então a gente não pode ser juiz de ninguém. Mesmo a pessoa sendo... Simplicidade não quer dizer que a pessoa seja... Simplicidade é a pessoa, mesmo tendo condições financeiras, mas a pessoa é simples, não é boçal, não é egoísta. Quer conhecer um ser humano, dê dinheiro a ele. Né? Dê dinheiro a ele. Então cada um vai receber seu pagamento. Se ele está trazendo as pessoas para ele, escravizando as pessoas para ele estudou, tem um conhecimento, fez coach e está trazendo as pessoas para ele, porque Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém, mas ele vai prestar conta a Deus. Aí ele vai receber essa frase, afasta de mim, maldito, que eu vos não conheço. E aqueles que foram cúmplices dele, da mesma forma. Então a gente não cabe. Agora, se Deus mandar eu falar para alguém, eu vou falar, mesmo que ele queira me prender, né? Porque esses homens têm o poder na mão, poder entre aspas, né? Porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo, é de Jesus Cristo, é do nosso Deus. Mas se Deus mandar, eu vou lá e falo. Se Deus mandar, Deus vai provocar um encontro, porque é difícil de encontrar esses homens. Eu vou encontrar um deles, e vou dar a mensagem. Se Deus, porque quando Deus manda, não tem como fugir. Nós somos mensageiros. Deus mandou Moisés como um garoto de recado. Moisés virou um garoto de recado, mandou para Faraó. Imagina a dificuldade, apesar que Moisés já tinha morado no palácio, né? Ficou mais fácil, né? Mas de repente Deus manda você falar com alguém que você não tem conhecimento, o nível dele ele está num patamar. Falar novamente, para Deus não tem diferença, mas muitas vezes o homem está numa correria tão grande que você não encontra ele tem muitos compromissos, mas Deus forma aquele encontro ali para a gente falar a mensagem, né? Então, deixa esses homens na mão de Deus. A igreja tem dono, o juiz da igreja é Deus. Então eu já parei muito tempo de me importar com isso. Ah, irmão, o senhor não se importa mais não? Não me importo mais não, eu só faço orar, entregar a Deus. Interceder, Senhor, teu filho, tua filha, mas não me envolvo mais. Não me envolvo mais, porque eu não estou na ala de juiz aí. Deus não me colocou como um juiz. Deus me colocou como ministro do Evangelho. Não me colocou como juiz. Então, plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Isso aí não tem como mudar. Amor vai ser amado. Perdoou, vai ser perdoado. Não perdoou, não vai ser perdoado. Se eu não perdoar, irmão, agora eu não vou ser cúmplice. Não vou ser cúmplice. Porque o que incomoda, Charles Spurgeon, ele diz que o que incomoda não é o grito dos maus, sim os silêncios
dos bons. Os bons estão em silêncio. Então é isso que incomoda. Muitos estão em silêncio com a injustiça, muitos estão em silêncio. E muitas vezes, irmão, é no próprio convívio ali, a pessoa sabe da injustiça que está acontecendo, mas a pessoa está dizendo, não me afetou, a torneira está ligada, está chegando, o meu dinheirinho todo mês está chegando, meu Pix está chegando, não quero nem saber quem está aí fora. Isso nós sabemos. Agora nós temos que orar. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, irmão. As pessoas estão se afastando de Deus, cada dia está se afastando do conhecimento. As pessoas não querem sentar para aprender, querem ensinar, mas não querem sentar para aprender. As pessoas querem ser curadas, mas não obedecem. As pessoas querem ser abençoadas, mas não abençoam, irmão. Isso é uma pregação muito extensa, isso aí fica para outra vez, outro momento. Vamos falar sobre a autoridade de Paulo. 13. E alguns, olha só, versículo 11 e 12, a gente vê a autoridade de Paulo, até os lenços de Paulo, até a sombra de Pedro curava. Agora veja só, aqueles que não têm, que não sentaram para aprender, que não são obedientes, olha o que acontece. 13. E alguns dos exorcistas judeus, eram judeus, não era de outros povos, era judeus. Jesus veio para os judeus, olha só. E alguns exorcistas judeus ambulantes que andava de casa em casa ali, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha, a quem Paulo prega. Eu tenho que fazer algo por aquilo que eu prego, por aquilo que eu confio. O irmão Elias Santos fez uma oração, não sei o que, o enfermo foi curado. Eu confio, eu sou dependente desse Deus. Não é um estranho que não depende dele, não é um desobediente que no domingo está na igreja. Na segunda, a vida dele é de pornografia, a vida dele é de idolatria. Idolatria é feitiçaria, irmão. É um homem e uma mulher que está nos pés do Senhor ali. Deus usa aquele que é obediente. Deus usa aquele que está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Começou a outra semana, está ali, Senhor, me perdoa. Senhor, aquilo que eu falei, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, está ali distante dos pés do Senhor. Não é aquele que já erra e já não tem mais domínio, não tem o Espírito Santo para ali colocar domínio próprio, já faz deliberadamente, todo mundo faz, é assim mesmo, a carne é fraca. Deus está vendo, mas o diabo também está vendo. Vigia na terra. Se só Deus visse, Deus não ia te acusar não. Mas o acusador está vendo. Essa traição no casamento, o diabo está vendo. Essa mentirinha aí, essa propina que você recebe, desejando mal para os outros, querendo se aproveitar da situação, e está dentro das congregações aí. Vigia, meu irmão. Eu tenho amor por você. Eu tenho amor por você, minha irmã. Eu tenho um amor por você. Não adianta. Não brinque de ser cristão. Não brinque. Olha só. Eles começaram, os exorcistas judeus ambulantes, começaram a invocar o nome de Jesus de Paulo. Não, tem que ser o meu, ele é meu pastor, é meu pai, Abba Pai, e nada vai me faltar. Eu oro no nome do meu pai, é o meu pai. Eu oro em nome do meu pai. O meu pai, ele está comigo, ele não está distante de mim, ele está comigo. É só chamar ele. Então eles oraram aqui no nome do Deus de Paulo, olha só, e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. 7 filhos de Seva, olha, eram os filhos de Seva, olha, 7 irmãos, presta atenção, irmão, 7 mergulhos, 7 goles de água, irmão, presta atenção. O mundo espiritual ele tem norma, ele tem leis. Olha, 7 filhos
Nisso aí ele estava certo, estava saindo 7. Mas só que 7 filhos de servas judeus, principal dos sacerdotes, irmão, eles eram sacerdotes, irmão. Sacerdote hoje é o quê? Pastores. Mas só que eles não tinham intimidade, irmão. Nem todos têm intimidade. Irmão, como é que tem intimidade? O que eu já falei, sentar, aprender. Ninguém nasceu aprendido. Se abster das coisas do mundo. Daniel se absteve daquelas comidas porque era comida oferecida a demônios. Por isso que ele se absteve daquela comida. Olha só. Sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno. Olha, o espírito maligno aí ele se manifestou e identificou eles. Aí ele disse aqui, o espírito maligno disse: conheço a Jesus. Olha, tá vendo, irmão? Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois? Quem é você? Quem é você, irmão? Não subestime as forças das trevas, irmão. Ele conhece quem é crente. Aí alguém diz, crente até o diabo é. Sim. Agora, em quem você crê? Por isso que eu vou ser mais específico. Em quem você crê? Você crê em Maria? Você crê em José? Você crê em Benedito? É os que confiam no Senhor, irmãos. É os que confiam no Senhor. Senhor com S maiúsculo. Olha só. Porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, os homens que tinham o espírito maligno, irmão, os homens. O espírito precisa de corpo de cavalo para atuar. Não era vento batendo neles, não. Era os homens, irmão. Da mesma forma que Deus usa homens e mulheres para trazer a libertação, a cura, o diabo usa seus cavalos também aí fora. Olha só, presta bem atenção. E saltando nele, os homens que tinha o espírito maligno. E assenhorendo-se de 2 pode mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Isso aconteceu em Éfeso, irmão, na cidade de Éfeso. Tanto judeus como grego, todo mundo ficou sabendo dessa situação. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido, irmão. Deus permitiu que aqueles homens ali tomassem uma coça para ou se converter de uma vez, ou declarar, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Ou é, ou não é. Aí eu aprecio, aí eu gosto do culto da quinta-feira. Eu gosto da reunião da sexta-feira. Aí eu gosto do domingo, porque o domingo eu não trabalho. Vou ficar em casa fazendo o quê? Eu vou lá, eu gosto daquela irmã louva que é uma benção. Poxa, que articulação aquela irmã tem. Eu gosto daquele pastor, a pregação dele, ele massageia meu ego, ele é coach, eu gosto. Não pode brincar com isso, irmão. Ou você é ou você não é. Tem mais chance do que está aí fora de se converter do que aqueles que estão lá dentro. Já está acomodado, eu sei como é que faço. Irmão, temos que vigiar com isso, ou é ou não é. Quem é feiticeiro, procura se mergulhar na feitiçaria. Quem é crente, procura cada vez mais crer em Deus, irmão. Não dá para ficar em cima do muro. Eu não sou carne nem sou peixe, não. Quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais. Não dá para ficar domingo na congregação, ou então na quinta, na sexta, na quinta,
quando for na sexta e para as baladas. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, que o negócio já poluiu já aqui, irmãos. É uma luta no mundo espiritual para a gente fazer a pregação. Já poluiu o ambiente aqui. Deixa eu orar. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Pai, neste momento eu te peço por todos que estão comigo, todos inscritos neste canal, todos que estão inscritos nesse canal e aqueles que vão se inscrever. Pai querido, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. Amém.